Irmãos, vamos lá, vamos para o que interessa. Se você trouxe a sua Bíblia, você é um crente de verdade, quero que você abra ela em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Só um detalhe, as nossas coisas estão na loja da igreja, eu acho, né? Aqui, vocês sabem com certeza onde é, né? Beleza. Senhor amado. 2 Samuel capítulo 6. Irmãos, como eu disse, essa noite, e na verdade nos últimos tempos, eu tenho entendido do Senhor que essa é a mensagem que Ele tem confiado a mim. E você é muito vulnerável com você aqui. A minha intenção não é te pregar um sermão, eu nem tenho teologia para isso. O meu desejo aqui é abrir o meu coração para você a respeito de algo que Deus tem me confrontado, de algo que Deus tem confrontado a minha casa, a minha vida. Sabe que todos nós aqui nesse salão, nós temos diferentes tempos de jornada com Jesus. Alguns de nós aqui caminham com o Senhor há anos, talvez décadas. Alguns de nós aqui dentro talvez caminham com Cristo há dias, ou semanas, meses. Sabe que quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de homens que, assim como nós, viveram suas jornadas com o Senhor em diferentes tempos. Então, se você for olhar, por exemplo, a vida de Enoque, a Bíblia vai dizer que esse cara é como se ele tivesse a vida dele encurtada, porque Deus olhou para ele um dia e disse: você precisa vir andar comigo, Enoque. E o Senhor tomou Enoque para si. Mas aí você tem caras como, por exemplo, Matusalém, que viveu anos com Cristo, enfim, com o Senhor. Abraão, e por aí vai, Moisés. E sabe, eu tenho para mim que um dos grandes desafios para nós, na nossa caminhada com Jesus, é olhar para aquilo que Deus deseja fazer em nós, através do Espírito Santo, e que vai gerar em nós a capacidade de construir uma jornada sustentável. Diga comigo, sustentável. E é pelo Espírito Santo, porque nós precisamos entender que nós não temos a capacidade de sustentar a nossa vida com Deus. A gente depende daquele que as Escrituras dizem que é o Consolador. Eu amo o fato do Espírito ser descrito dessa maneira, porque ele é alguém que de fato se coloca ao nosso lado nos piores e nos melhores dias. O Espírito Santo não é um arrepio, não é uma sensação. O Espírito Santo não é um pad ou um teclado bonito. O Espírito Santo não é uma música legal que o Brasil está cantando. O Espírito Santo é Deus na terra. Ele é a promessa de Cristo a nós. E é Ele que nos auxilia a caminhar com Jesus de maneira sustentável. Mas sabe, irmãos, hoje eu quero olhar para um texto com você, e à luz de um exemplo de um homem que todos nós conhecemos, que é um grande exemplo na fé para nós. Eu quero olhar para a vida desse homem e enxergar com você algumas coisas que servem no mínimo de um aviso, já que a gente de fato quer terminar a jornada, como Paulo diz, correndo a corrida, guardando a fé. Está comigo nessa noite? Vamos lá então, 2 Samuel capítulo 6, diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos.
Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Verso 7, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Até aqui por enquanto. Esse é um texto bastante conhecido das Escrituras. Diria que talvez é um dos clássicos. E sabe, irmãos, você talvez conheça um pouco da história de Davi. Aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, os estudiosos e teólogos, enfim, vão dizer que o rei Davi, ele está assumindo o trono que foi dado a ele de maneira profética. Então a história de Deus está se desdobrando sobre a terra e sobre o seu povo. E a parte dessa história contém que esse homem chamado Davi ocuparia esse lugar de governo. No capítulo 6, Davi, ele está com 30 e poucos anos, alguns homens vão dizer. E ele está se posicionando num lugar que Deus havia dito que ele ocuparia há mais ou menos 15 ou 20 anos atrás. Só quero te lembrar naquele episódio onde Deus ele se entristece com o governo de Saul e ele diz para Samuel: Samuel, eu já escolhi para mim um novo rei. Vai e unge um dos filhos de Jessé. Você lembra disso? Samuel sai, ele chega na cidade de Jessé, entra na casa dele, os filhos de Jessé vêm, todos passam, e Samuel diz que não era nenhum daqueles e pergunta se tinha mais alguém. E aí Samuel se lembra que tinha um garotinho, talvez de uns 13, 14, 15 no máximo, que estava lá no campo cuidando de ovelhas. Davi vem, e quando Samuel olha para ele, Samuel diz: eis o novo rei de Israel. Mas Davi era um garoto, e ali ele começa a traçar a sua jornada até os seus 30 e poucos anos, onde ele assumiria de fato o trono. E sabe, Davi é esse homem que eu e você lemos nas narrativas e nas histórias. Ele é um homem que começa a crescer diante da presença de Deus. Ele é um homem que, quando Saul é tomado por um espírito imundo, ruim, e a palavra diz que Saul estava irado, alguém dizia: tem um garoto e ele toca uma harpa, chama ele lá. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele entrava no palácio, ele começava a dedilhar a harpa, e é como se a presença de Deus enchesse o lugar. E a Bíblia diz que Saul, ele era liberto. Davi é um homem que a palavra também diz que quando saía para guerrear, tomado pelo poder de Deus, ele matava milhares de homens. Ele é um homem que ouvia a voz de Deus durante o seu pastoreio ali com as ovelhas. Davi é um homem que um dia para e escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aqui em 2 Samuel, esse mesmo Davi, quando de fato a presença de Deus se manifesta, ele sente medo. A gente leu aqui, a arca cai,
Uzá estende a mão e o Senhor fulmina Uzá. E o versículo diz que Davi olha essa cena e a palavra fala que ele teve medo. E mais do que sentir medo, a Bíblia diz que ele solta uma frase assim: como eu vou fazer para levar isso? Como eu vou carregar essa arca? Sabe, irmãos, isso me chama a atenção. E quando o Senhor falou sobre esse texto comigo, o Senhor disse: Paulinho, isso tipifica um pouco a sua vida e a vida da igreja. Porque é possível eu e você vivemos uma vida onde nós estamos extremamente familiarizados com Deus e com a presença de Deus, mas quando de fato essa presença se manifesta e se revela, a gente não sabe o que fazer. Então a pergunta para nós e talvez para Davi é: como assim? Como assim, Davi, você não sabe como carregar essa arca? Você percebe, a pergunta não é sobre logística, sobre como, onde pegar, o que. Não. A pergunta é: como eu me relaciono com esse Deus? Então, nessa noite, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é essa: como é o seu relacionamento com Deus? Ou como está o seu relacionamento com Deus? Sabe, a verdade é que Davi, ele não chega até esse lugar de não saber muito do que está acontecendo da noite para o dia. A resposta de Davi, aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, na verdade, ela é fruto de um processo. Ela é fruto talvez de concessões. E eu quero mostrar um pouquinho para você. Sabe, quando Davi busca a arca, é interessante porque ele estrala o dedo, ele convoca homens, ele tem 30.000 pessoas à sua disposição. Então eu e você precisamos ter em mente que Israel aqui era a nação talvez de maior notoriedade da sua época. Davi tinha prestígio, Davi tinha dinheiro, recursos, Davi tinha um poder bélico, militar à sua disposição. Davi estava na crista da onda, meu irmão. Se isso aqui fosse uma igreja, seria tipo uma mega church, sabe? Seria incrível. E Davi está ganhando isso de bandeja. Caiu no colo dele. Mas Davi, ele tem uma percepção importante, porque quando ele diz vamos buscar a arca, ele sabe que aqui a arca de Deus não era só um móvel com uma presença misteriosa. A arca era o governo literal de Deus na terra. Era por meio dela que Deus liderava o seu povo. Agora, se Davi precisou mandar buscar, é porque ela estava num lugar meio longe. Você concorda comigo? Ela estava na casa desse cara chamado Abinadab. E a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Fala comigo, 20 anos. E eu só quero contextualizar, porque isso é importante para nós. O capítulo 4 de 1 Samuel é um texto onde o povo de Israel sai para uma batalha e eles perdem a batalha. E um dos homens que estavam no campo de guerra volta correndo até o acampamento. E quando ele está chegando perto do acampamento, a Bíblia diz que o profeta Eli está sentado numa cadeira. E a Bíblia vai dizer que Eli, ele é um homem forte, gordinho. Não tinha monjaro na época, irmão. Ele está sentado e ele vê a expressão daquele menino e ele meio que já entende o que aconteceu. E ele pergunta: a gente perdeu a batalha, né? E o menino diz: sim. E ele pergunta: e a arca? E o menino diz: ela foi levada pelos filisteus. A Bíblia fala que Eli, quando ouve isso, ele cai, ele bate a nuca, ele quebra o pescoço e morre. E os filisteus estão com o trono de Deus
no meio deles. E a palavra fala que esses homens pegam a arca e eles levam para um templo de um deus chamado Dagon. E eles colocam a arca ali, eles fecham a porta do templo e saem. No dia seguinte eles vão lá, abrem a porta, e a Bíblia vai dizer para nós que a estátua de Dagon, ela está caída, prostrada em terra, diante da presença de Deus. Os homens olham aquilo, meio que não entendem, levantam a estátua de Dagon, saem, fecham a porta. No dia seguinte eles abrem de novo, e a estátua está novamente prostrada, mas dessa vez com a cabeça e as mãos cortadas. Eles sentem muito medo. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Eu sei que eu estou dando tipo uma aula de história e está muito chato, mas vai ficar legal, amém? Fala para quem está do seu lado assim: tem paciência com o irmão, ele vai chegar lá, em nome de Jesus. Os filisteus ficam assustados, e eles começam a mandar essa arca de uma cidade para outra. E aonde a arca de Deus passa, a justiça de Deus é estabelecida. Então os homens são acometidos de doenças, de mortes, e o desespero é tão grande que alguém tem uma ideia, e alguém diz: vamos colocar essa arca em cima de uma carroça com bois, e vamos soltar ela na estrada, e se ela for em direção ao povo de Israel, a gente vai entender então que isso aí quer ficar para lá e não com a gente. E eu amo esse texto, irmãos, porque a palavra fala que quando essa carroça sai, os cavalos vão ali, caminham uma distância e chegam num determinado momento onde tem homens israelitas trabalhando num campo, e eles olham essa carroça vindo e eles entendem que é a arca de Deus voltando. Sabe o que me chama a atenção? Que ninguém foi atrás da arca. O próprio Deus se liderou até o seu povo. E meus irmãos, é assim até hoje. Não importa o quão longe eu e você desejamos estar de Deus, Ele sempre está interessado em se aproximar. Não importa o quão sujo, pecador eu e você possamos nos sentir, porque de fato somos pecadores, mas servimos a um Deus que nos ama, que quer nos encontrar. Então essa arca volta, e Israel celebra, eles pegam a arca e eles levam para a casa desse cara, Aminadab. E ali essa arca fica por 20 anos. Até o texto de 2 Samuel capítulo 6. Agora, sabe o que é interessante? De quando a arca é levada até o texto de 2 Samuel, a gente leu que 20 anos se passaram. Sabe quantas vezes a arca é mencionada ao longo desse tempo? Uma vez. Meus irmãos, existe uma grande tentação batendo as portas da igreja nesses dias. E a tentação se chama falta de temor. A tentação se chama falta de saudade. Diga comigo, saudade. Meus irmãos, por 20 anos, ninguém sentiu falta do trono de Deus na terra. Isso fala para mim que é possível eu e você vivermos anos a nossa vida de crente, evangeliquez, indo todo domingo para a igreja, sem sequer sentirmos o desejo de sermos tocados pela glória de Deus. E a palavra aqui é comodismo. O primeiro sinal que eu quero que eu e você prestemos atenção nessa noite, que o Espírito quer gerar em nós, para que a gente tenha uma jornada sustentável com o Senhor, é que nós precisamos cultivar uma saudade. Então, se você está anotando, eu não sei se você anota, mas o meu primeiro ponto é esse: cultivar uma saudade. O povo viveu anos
sem se importar com Deus, e Deus estava no meio deles. Deus estava ali, mas ninguém sentia esse santo desespero. Ninguém parece que olhou para aquilo e falou: a gente está perdido se Ele não se revelar para nós, se a glória dEle não for descoberta, descortinada. As pessoas simplesmente viviam da maneira que lhes convia. E por que saudade, meus irmãos? Porque quando a gente olha para as Escrituras, Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7, é um texto muito clássico também. É quando o anjo escreve a carta às igrejas, e ele escreve a carta à igreja de Éfeso. Eu quero que você abra comigo lá, rapidinho. Tá tudo bem, irmãos? Perdão? Tá tudo bem? Tive a impressão de que eu falei algo esquisito. Amém, queridos. Que medo de vocês agora, hein? Se eu não voltar mais, eu já sei que... Olha lá, hein, gente. Pregaram isso já? Não? Ok, tem uma irmã ali que está me informando de coisas que eu não faço ideia. Mas eu acredito em você, amém? Eu só entendi, Deus está tratando. É isso? Glória a Deus. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 2 diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O anjo diz: vocês conhecem teologia? Vocês conseguem julgar os outros que vêm aí pregar? Vocês são incríveis. Posso contextualizar? O templo de vocês é lindo, a música é muito bem tocada, tudo é muito bom. Vocês são tão incríveis e se tornaram tão bons no que vocês fazem. Só tem uma coisa. Ele diz: vocês não me amam mais como vocês amavam antes. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender: o Senhor quer encontrar em nós filhos maduros. Paulo vai dizer que o propósito que tem no coração do Pai é ter filhos à estatura do irmão mais velho. Isso fala a respeito que a nossa jornada, ela precisa amadurecer. A gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa se debruçar em conhecimento, a gente precisa oferecer coisas que traduzem excelência para o Senhor, mas a gente não pode perder o primeiro amor. E eu tenho dito isso, em primeiro lugar, quando eu olho para a minha vida. Posso ser sincero, a gente ficou adulto demais, a gente ficou muito grande. Sabe, eu tenho os meus filhos lá em casa, o Pedro de 4 anos, a Isabel de 6 e a Olivia de 5 meses. Essa semana a gente foi numa pracinha perto de casa para brincar,
E a pracinha é muito legal, assim, tem um monte de coisa legal para fazer. E uma hora eu olhei para o meu filho, e meu filho estava com uma casca de árvore desse tamanho na mão. Ele passou a maior parte do tempo maravilhado com aquilo. Ele brincou, sabe, no escorregador, no balanço, nas coisas que eram para a idade dele, mas ele estava encantado com uma casca de árvore. Eu sei que o exemplo é meio ridículo, mas às vezes na igreja a gente está assim. O problema da gente perder o primeiro amor, meus irmãos, é que é como se Deus precisasse fazer muita coisa para ter a nossa atenção. E a gente deixa de perder o amor e a alegria nas pequenas manifestações da graça e do favor de Deus sobre nós. Essa tem sido uma das orações que eu tenho feito todos os dias. Deus, abre os meus olhos para ver a tua bondade nas pequenas coisas. E a gente precisa cultivar essa saudade. Talvez você está aqui nessa noite e eu quero te lembrar, meu irmão. Você lembra do seu primeiro amor? Você lembra quando você foi encontrado por Cristo de uma forma arrebatadora e o seu interior queimou de amor por Ele? Você lembra quando a sua vida foi estragada pelo amor de Deus, no bom sentido? E parecia que você não conseguia mais continuar. Você lembra quando você não abria concessões com o pecado? Você lembra quando você era muito mais rígido com aquilo que poderia capturar os seus olhos? Você lembra? Sabe, o escritor de Apocalipse, João, ele é muito pontual no que ele fala. Ele diz: lembre-se aonde você caiu. Então você não volta para o primeiro amor simplesmente dizendo assim: eu quero voltar ao primeiro amor, eu vou voltar, Há uma atitude racional da minha parte e da sua parte. Nós precisamos nos lembrar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, traz a nossa memória, incomoda o nosso interior. A gente quer sair daqui nessa noite sabendo nomear o nosso pecado. A gente quer, assim como os irmãos na igreja de Éfeso, lembrar de onde a gente caiu. E aí João, ele é prático, ele diz: volte a praticar as obras. Irmão, eu não quero ser muito místico com você aqui, sendo muito prático. Alguns de nós, inclusive eu, precisamos e poderíamos ler mais a palavra. Alguns de nós, inclusive eu, poderíamos jejuar mais. Alguns de nós, inclusive eu, poderíamos nos debruçar mais no lugar de oração. Alguns de nós, inclusive eu, poderíamos parar de terceirizar a nossa devoção ao Senhor para os cultos de domingo. Lembra onde você caiu e volte. Ainda sobre o aspecto da saudade, o mesmo João, ele escreve em Apocalipse 22, verso 17, é um dos últimos versículos da Bíblia. Ele dá uma chave que para mim é linda. Ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe qual é o clamor que vai anteceder a vinda de Jesus para a terra? Não é: olha como a nossa igreja é linda, Jesus, pode voltar. Não é: Jesus, olha como essa canção é boa e o Brasil inteiro está cantando. Não é. João está dizendo para nós que há um clamor no Espírito de Deus, e esse clamor é um clamor de saudade. É a saudade que vai de alguma forma gerar na igreja a capacidade de viver os seus dias debaixo de uma intencionalidade. É o clamor do Espírito e é um clamor de saudade que vai provocar eu e você para um senso de urgência. Eu amo uma frase que diz assim: o Pai, Deus,
não vai permitir que Cristo, o Filho, volte para a terra, para uma noiva que está acostumada com o fato de Cristo não estar ali. Em outras palavras, a nossa saudade atrai, ou melhor, acelera a vinda de Cristo. Como está a sua saudade? Faz sentido? Não ou sim? Me amam ainda? Irmã, você está comigo? A minha irmã da direita aqui. Amém, glória a Deus. O texto continua, meus irmãos. Vamos voltar para 2 Samuel, volta lá comigo. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 3, diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aior, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Sabe, me chama a atenção aqui, porque o texto diz que Davi, ele coloca a arca de Deus num carroção novo. Fala comigo, carroção novo. Sabe, a gente precisa entender que o que Davi está tentando fazer aqui, pela falta de relacionamento ou talvez familiaridade, ele está tentando facilitar as coisas. Então, a distância que Davi tinha que percorrer com a arca, os estudiosos vão falar que não era uma distância longa, era mais ou menos uns 4 quilômetros. E Davi, eu imagino, ele olha para isso, ele fala: vamos otimizar, vamos facilitar, mas vamos fazer bem feito. Vamos dar excelência, porque Deus merece o melhor. Você já ouviu isso? Deus merece o melhor. E ele fala: traz o carroção novo. O carroção novo aqui, meus irmãos, é como se fosse o carro elétrico dos nossos dias, sabe? É o que tinha de mais moderno, atual e bonito na época. E Davi coloca isso, e acontece o que acontece: os bois tropeçam e a arca cai. Sabe o que isso fala para mim, meus irmãos? Isso fala que Davi, ele estava carregado de uma boa intenção. Ele quis que Deus recebesse o melhor. Davi estava bem intencionado, mas sabe qual é o ponto? Ele só não fez o que Deus pediu. Então isso diz para mim e para você que a nossa boa intenção nunca será maior que a nossa obediência. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada dessa igreja, eu preciso te dizer, isso não é suficiente, isso não é maior que a sua obediência. Quer ver um exemplo? A minha boa intenção em ser um homem santo não faz de mim um homem santo. A minha boa intenção em ser um marido fiel à minha esposa não faz de mim um homem fiel. O que eu preciso é ser obediente. Ou seja, eu preciso fazer escolhas que me distanciem daquilo que de fato pode me atrapalhar. E quando eu olho para Davi, eu pergunto: Davi, mas por quê? Por que um carroção novo? E eu quero que você anote, porque aqui vai uma evidência para os nossos dias. Deuteronômio capítulo 17, do verso 18 ao 20, Deus dá uma instrução muito clara para o povo de Israel. Quando Deus está dando para Moisés as ordenanças em relação ao tabernáculo e à arca, nesse capítulo 17, Deus dá todo o mapa da coisa. E ali Deus dá uma ordem muito clara. Deus diz: aquele que se assentar no trono, ele precisará ter consigo uma cópia da lei debaixo do braço. E Deus diz: isso vai impedir que esse rei ou esse líder se perca. Meus irmãos, o que Deus está dizendo ali é que uma vida de obediência só pode ser trilhada se eu e você andarmos com uma cópia da lei debaixo do braço.
É por isso que boa intenção não é suficiente. O que nós precisamos é da palavra de Deus. Então você percebe, quando Davi decide trazer a arca num carroção novo, a boa intenção dele tinha ganhado o lugar que era para a escritura ou a lei poder ter tomado. Sabe, isso fala para mim também sobre esse espírito de excelência, ou de querer colocar o evangelho num lugar que não é dele. Nós vivemos em dias, e eu não estou falando dessa igreja, eu estou trazendo uma leitura mais macro, mas nós vivemos em dias onde homens têm tentado colocar o evangelho e oferecer o evangelho como um carroção novo, como se Deus fosse um prestador de serviço para nós. E o evangelho muitas vezes tem sido maquiado, adulterado, porque, poxa, o irmão precisa se sentir bem. Meus irmãos, o dia que o evangelho precisar de maquiagem, ele deixou de ser o evangelho. Porque a palavra de Deus fala que isso aqui é o poder de Deus para salvar o homem. E se precisa salvar, é porque nós estamos mortos. Sabe, e eu vou um pouco mais fundo. Talvez eu não volte aqui mesmo. Mas eu preciso ser fiel, meu irmão. Eu entrei aqui debaixo de obediência. E eu vou ser obediente. Sabe o que o carroção novo fala? O carroção fala de uma igreja que talvez está se apoiando demais em estruturas incríveis. A gente tem programas de discipulado, que eu nem sei se é discipulado. A gente tem uma estrutura física que é incrível. A gente tem LED, luz, boa música, ótimos instrumentistas, cantores incríveis. A gente tem muita coisa. E sabe qual é o problema dessa excelência, desse carroção novo, meus irmãos? É que toda a excelência, ela caminha numa linha muito fina. Ela tem a capacidade, se a gente não perceber, de satisfazer os homens. A excelência tem o poder de satisfazer os homens. E sabe qual é a consequência de homens satisfeitos na excelência? Falta de fome, falta de desespero pela glória de Deus. A gente está tão vislumbrado com toda a excelência dos nossos cultos e igrejas, que a gente precisa de muito para nos dobrarmos diante do evangelho. E agora eu te escandalizei. Eu quero que você entenda. Eu venho de um lugar, a minha igreja é exatamente com essas estruturas. Nós temos telões, LED, luz, tudo isso. Música incrível. Amanhã os irmãos da minha igreja vão estar aqui. Eu sou lá do F-Hop. Eles vão estar aqui, eu sei que vai ser incrível. Irmãos, nós não podemos permitir que toda a excelência, toda a estrutura que Deus tem confiado à igreja nesses dias, roube o lugar do sacerdócio que Cristo conquistou por nós. Posso ir mais fundo com você? Você quer um termômetro de como está a sua fome por Deus? Ou se você está satisfeito nessa excelência? É quando a gente vem para este lugar, e aí você entra aqui, e quem está tocando no ministério de louvor não é a banda que você gosta, não é o ministro que você gosta, é quando não toca a música que você gosta, é quando o ar-condicionado não está gelado o suficiente, ou está quente demais, é quando o som não está te agradando, é quando as coisas começam a ocupar um lugar, ou melhor, a igreja começa a ocupar um lugar de prestar um serviço para nós. E a gente começa a vir aqui como alguém que vai num restaurante, senta, pede uma comida e quer ser muito bem servido. A excelência nos satisfaz, meus irmãos, e ela amarra o nosso sacerdócio. Sabe como você identifica se você está tomado por essa excelência ou satisfeito nela?
É quando você passa um período de louvor e adoração inteiro sem deixar que Cristo receba uma expressão de adoração sua. Ah, Paulinho, mas eu sou acanhado demais, eu tenho vergonha de levantar minha mão. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Isso fala muito mais a respeito de você do que o que está acontecendo. Todas as vezes que você deixa de expressar adoração, rendição a Deus, você está colocando, por conta da sua personalidade, você está colocando a sua personalidade no lugar de dignidade. Ou seja, o seu jeito de ser é mais importante do que Cristo. Posso voltar aqui de novo ou não? Nós estamos satisfeitos, meus irmãos. Nós estamos satisfeitos na excelência dos homens. Eu sinto te dizer isso, mas nós estamos. Sabe, isso não é de hoje. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê isso desde os tempos de Jesus. Mateus capítulo 21 é aquele texto clássico, quando Jesus ele entra no tabernáculo. Ali é um cumprimento profético também. Jesus está se aproximando da crucificação, e ele chega ali, e o texto fala que ele começa a virar as mesas. Você lembra disso? Porque tinha o templo, ou a casa de Deus, estava sendo um lugar de comércio. E sabe, a gente precisa entender algo. O que está acontecendo ali e o sistema que Jesus está virando, é porque naqueles dias se comemorava uma festa, e essa festa dizia que você precisava uma vez ao ano ir até o tabernáculo com você e a sua família, e vocês precisavam levar um animal que havia sido cuidado por vocês durante o ano todo, e naquele dia você ia fazer um trajeto a pé da sua casa até o tabernáculo com esse animal nos ombros, e você ia chegar lá, ia ter um homem que ia avaliar esse animal. Ele ia dizer: olha, tá ok, ou ele ia dizer: não tá ok, mas olha só, a gente tem aqui um animal que te serve em perfeito estado, e você pode comprar ele. E posso te falar, muito provavelmente esse sistema havia sido instalado não só debaixo de ganância, não só debaixo de corrupção, do desejo de ganhar dinheiro, mas talvez com uma boa desculpa de facilitar a vida das pessoas. E aí os anos foram se passando, e talvez essas famílias que antes passavam um ano todo olhando para aquele animal e se lembrando de que de fato eles eram pecadores e eles precisavam de perdão, e que esse perdão ia chegar quando chegava o dia, esse animal já estava pronto aí no tabernáculo. Então, talvez de maneira progressiva esse valor foi se perdendo. Jesus chega, ele vira as mesas, e ele lembra da identidade da igreja. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe como a gente combate essa excelência que sobrepõe a nossa fome? Com oração. A gente combate isso não deixando que as práticas que mantêm o nosso homem interior edificado se percam. E é tão precioso esse texto, para mim ele tipifica tanta coisa. Porque, meus irmãos, um caminho foi aberto. Eu e você não precisamos mais entrar por aqui com um animal nos ombros e oferecer ele, queimar um sacrifício e fazer essa doideira aí, para que a gente possa ter acesso à presença de Deus. Eu e você
temos o doce convite e a graça de Deus estendida a nós, o que nós precisamos fazer é olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, já existe um animal que foi imolado, morto e que ressuscitou. Nós podemos entrar por um novo e vivo caminho. Então eu quero encorajar vocês. Tudo isso é muito especial. A estrutura, essa conferência, essa igreja. O pastor me contava um pouco sobre como vocês têm sido, como vocês têm crescido ao longo dos anos e o que Deus tem feito. Meus irmãos, é lindo isso. Mas eu quero encorajar vocês. Não se esqueçam da identidade de vocês, a identidade da igreja. A minha casa será chamada uma casa de oração. Amém? Eu caminho para o final. Vocês me dão mais 5 minutos? Levanta sua mão se você me dá 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Sempre quis fazer essa brincadeira. Por fim, a arca é levada para a casa de um homem. Então, Uzá morre, ele toca na arca, o Senhor na sua ira fulmina ele, porque a única coisa que esse cara não podia fazer, ele faz. E esse é o problema de quando a gente se distancia da palavra, porque eu quero te lembrar, o pai dele era sacerdote e devia ter ensinado ele a não fazer aquilo, e ele faz. E só um detalhe, meus irmãos, por essa porta que se abriu aqui, eu lembrei. Não sei se você percebeu, mas a arca, ela ia cair no chão. E Aminadab e Uzá toca ela. E ele morre. E o que Deus está dizendo para Uzá ali é: Uzá, seria melhor que a arca tocasse o chão do que a sua mão. Porque o chão de barro é mais puro do que você, Uzá. E para mim, meus irmãos, isso também tipifica uma verdade do Evangelho. Deus está lembrando Uzá de que ele era barro. Sabe, meus irmãos, esses são dias onde Deus está nos lembrando. Sabe, Deus com certeza tem para você planos e propósitos incríveis e preciosos. Mas eu preciso te lembrar, nós somos de barro, meu irmão. Isso fala sobre um espírito contrito, quebrantado, humilde. Você lembra daquele texto de quando Jesus está passando e ele vai curar aquele homem cego, João capítulo 9, você lembra disso? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz como que um lodo, ele mistura saliva com terra, ele passa nos olhos daquele homem. E ali a gente tem esse Deus que se encarnou, que como no Éden, Deus havia feito o homem do barro. É como se Cristo está dizendo: receba do barro puro sobre os seus olhos, seja curado da cegueira. Sabe, muitas vezes a gente vive a nossa jornada cristã cegos da vaidade e do egoísmo. E o que nós precisamos é o que aquele cego precisou. Precisamos que Cristo, a nossa verdadeira natureza, toque nos nossos olhos e nos cure da cegueira. Eles levam a arca para a casa de Obed-Edom, e a gente não tem evidências muito claras de o porquê que isso aconteceu. Quando você mergulha no texto, os teólogos, a gente não tem muita informação sobre esse cara. O que a gente sabe é que ele morava numa região, na verdade na cidade de Gate, e a geografia da cidade de Gate, na maior parte dela, o texto vai dizer que elas eram ocupadas por levitas, ou seja, homens que de alguma forma serviam no ministério do templo ali. E Obed-Edom, ele também era da família de Coate,
que eram a família ou a linhagem daqueles que estavam autorizados a tocar na arca. Eu não quero colocar aqui o que a Bíblia não diz, mas de alguma forma os estudiosos dizem que havia alguma familiaridade entre Obed-Edom, a sua família, e a arca e o ministério do templo. Fato é que um dia esse cara está na casa dele, como qualquer dia, como qualquer outro dia, e ele vê uma movimentação no portão, ele vê soldados ali, ele vê essa caixa da Arca da Aliança, a presença de Deus, o trono de Deus está no portão da casa dele. E aí o soldado diz: Obed, o rei Davi pediu para a gente colocar a arca aqui na sua casa. Sabe, irmãos, quando eu leio isso, eu entendo que não se trata de uma coincidência. Não era um soldado dizendo: podemos guardar uma caixa na sua casa? E parece que Deus chegou até o portão daquele homem, numa casa que não era muito diferente das outras casas da região. Muito provavelmente era um lugar simples. E é como se Deus dissesse: Obed, o homem mais importante dessa cidade, com toda a notoriedade e riqueza, com um palácio suntuoso, uma estrutura incrível, não sabe como me tratar. Posso ficar na sua casa? Sabe, irmãos, eu encerro aqui. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil onde Deus está se movendo e fazendo coisas lindas e poderosas nos grandes ajuntamentos. Eu creio nisso. Eu tenho tido o privilégio de participar disso. Eu tenho tido o privilégio de estar em conferências como a de vocês, em salões recheados de gente, clamando pela glória de Deus e Deus tocando esses irmãos. E eu creio que essa é uma faceta da manifestação de Deus. Mas posso te falar o que eu creio. Eu creio que nós viveremos um tempo, e é o desejo do coração de Deus, onde acontecerá um avivamento que não tocará só os grandes estádios, mas ele vai começar talvez na sala da sua casa, na sua mesa de jantar, enquanto você arruma seus filhos para ir para a escola, enquanto você veste a sua roupa do trabalho, você respira fundo para um dia cheio. O Espírito Santo vai encher a sua casa de uma tal forma, porque Deus quer se revelar nos grandes ajuntamentos, mas Ele também quer avivar os nossos lares. 2 Samuel capítulo 6 não é só a respeito de um Deus que tem o seu trono numa arca e quer morar num palácio com o seu povo. É sobre um Deus que está nos grandes lugares, mas que também se manifesta nos lares, nas casas, com gente que está vivendo debaixo de um coração quebrantado e contrito. Talvez, irmãos, eu saí lá da minha cidade, viajei algumas horas, para, pela graça do Espírito Santo, encorajar a gente a olhar para esse Deus e dizer: nós queremos amar a Tua presença. Sabe? Uma das angústias do meu coração, e algo que eu tenho colocado aos pés de Jesus, é que Ele me salve de ser alguém que escreveu canções, que pela graça dEle, tudo vem dEle, volta para Ele. Mas canções que Ele deu um volume e que percorreram as nações, que me trouxeram até aqui, por exemplo. Que o Senhor me salve de viver tudo isso
e não saber construir um lugar para Ele, na frente dos meus filhos e da minha esposa. Irmãos, Deus não está atrás de igrejas cheias somente. Deus está atrás de lares que hospedam a sua glória. Podemos orar? Sabe, cada um de nós aqui vive uma realidade. Coloque-se de pé, por favor. A gente tem aqui jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, e talvez você nem casou ainda, você nem namora, você não tem nenhum tipo de relacionamento. A gente tem pessoas aqui casadas há muito tempo, com filhos. O convite é o mesmo para todos nós. Sermos o povo que ama a presença. Você pode dar a mão para quem está ao seu lado nessa noite? E a primeira coisa que eu queria que a gente orasse é que nós precisamos que o Espírito Santo nos batize com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender de apoiar a minha fome, o meu amor por Jesus em um monte de coisa, nas minhas canções, nas conferências que eu chego e as pessoas respondem aquilo. Estou sendo muito vulnerável com você aqui. Preciso voltar os meus olhos para Jesus. Preciso me lembrar que sem Ele eu não sou nada. Eu preciso que Ele me salve de mim mesmo. Eu preciso que Ele me sustente a cada manhã. Ele sabe o quanto eu preciso que Ele me sustente. Eu preciso que Ele traga a provisão para minha casa. Eu preciso amá-lo cada vez mais. E eu preciso de alguma forma plantar isso nos meus filhos. Espírito Santo, planta em nós saudade. Espírito Santo, não deixa a gente se acostumar. Não deixa eu me acostumar. Salva-me de achar que porque naturalmente as coisas estão acontecendo. Eu não preciso mais cultivar uma saudade. Senhor, faz crescer em nós essa convicção do quão dependentes nós somos de Ti. Se você puder, ore por quem está ao seu lado. Salva-nos, Jesus. Salva-nos da nossa excelência. Que tudo aquilo que a gente tem construído para o Senhor, em Seu nome, sejam coisas que Te glorifiquem, mas que não roubem a nossa fome. Salva-nos da frieza. Salva-nos da falta de sede da Tua palavra. Salva-nos de achar, Senhor, que somos alguém. Lembra-nos de que somos barro. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Reconhecemos que todo fruto e todo bom fruto vem de Ti e volta para o Senhor. Nós Te amamos e queremos cultivar uma vida que Te ame até o fim. Senhor, que a gente não seja esse tipo de gente que vive de conferência em conferência,
mas que nós possamos ser um tipo de gente que sabe cultivar a Tua presença no nosso meio. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Vamos lá, deixe que essa pessoa ouça a sua oração por ela. Surababá, sucuramas. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa casa. Obrigado pelos pastores. Obrigado porque eu sei que essa é uma casa que teme o Teu nome. Essa é uma casa que tem buscado edificar o Teu reino nessa cidade. Obrigado porque eu sei que existe zelo aqui, Senhor. E nós te pedimos, continue sustentando, continue liderando a Tua igreja aqui, Senhor. Que ela avance junto a Ti, nem na frente, nem para trás, mas ao Teu lado. Mas em especial eu oro pelas casas aqui, Senhor. Eu oro por cada família. Eu oro por aquela mãe que trabalha em casa, fazendo almoço, arrumando a sala, arrumando a casa e a cama. Deus traz para ela a convicção de que o Teu nome é glorificado ali, de que existe adoração quando a gente faz o almoço e senta para comer. Jesus, livra a gente de viver uma vida, sabe, numa dicotomia, onde a gente acha que só é sagrado quando a gente está na igreja. Você é o Deus do almoço, você é o Deus do café da manhã, você é o Deus que se manifesta no nosso trabalho, quando a gente está ali fazendo as mesmas coisas. Você é o Deus que se manifesta quando a gente vai ao mercado, quando a gente faz e vive a nossa vida ordinária. Eu oro por aquele homem que tem saído da sua casa todos os dias. Sustenta ele, sustenta os braços, os pés dele. Senhor, gera nele força, capacidade de permanecer fiel, sendo o marido de uma só esposa. Que ele seja uma referência para a sua casa. Que ele seja, Senhor, como Jó, Senhor, que antes mesmo dos seus filhos acordarem, já se colocava diante do Senhor e amava a sua presença. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes. Deus, não tira eles do mundo, assim como Jesus nos pediu, mas livra eles do mal. Dá para eles a graça e a capacidade de serem sal e luz aonde eles estiverem. Que aonde eles entrarem, eles possam carregar o poder do Evangelho. Senhor, coloca na boca deles uma palavra afiada. Senhor, eu oro pelas nossas crianças. Visita as nossas crianças. Visita as nossas crianças. O mesmo Espírito que se revela a nós também deseja se revelar a eles. Eu clamo, Senhor, enquanto eles dormem, Deus, enquanto eles brincam, abre os olhos deles, que eles possam ter experiências reais com a Tua glória. Você não é um Deus distante, você não é um Deus que está longe. O Seu nome é Emanuel, Deus conosco. E nós pedimos, Emanuel, se manifeste a nós. Deus, eu oro, faz de nós famílias que vivem o ordinário, a vida comum,
cheia da glória da tua presença. Faz de nós um tipo de gente que está sendo tocado pela tua glória. Que o teu nome seja glorificado, que o teu reino avance, que Cristo seja exaltado no mais alto lugar. Ai, meus irmãos, erga suas mãos, vamos cantar essa canção, vamos adorar o Senhor. Só mais um pouco e a gente já encerra. És o nome que escuto ao deitar.